Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O nosso tema agora é saúde. Eu estou recebendo aqui o estudante de medicina, o Everton Carlos de Alcântara. O Everton está no 5º período de medicina, mas ele não vem para falar da atividade da profissão de médico. Na verdade, ele é um dos pacientes do Programa de Obesidade e Qualidade de Vida, lá do Hospital das Clínicas, da Secretaria Estadual de Educação. E ele é um paciente que submeteu-se à cirurgia bariátrica e obteve um sucesso impressionante. E é sobre essa experiência que ele vem falar com a gente. Boa noite, Everton. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Então, vamos começar falando do que mudou na sua vida depois que você participou e participa, né, do Programa de Qualidade de Vida. Ou seja, você teve uma transformação muito grande. Sim, eu praticamente não tinha vida antes de participar do programa. Eu praticamente era uma pessoa sem expectativa de vida e, no principal caso, não tinha autoestima nenhuma e não tinha saúde. Quanto você pesava? Tem as fotos, olha só. Eu pesava, como ver essas fotos, 157 quilos. Quando eu iniciei no programa, eu cheguei com essa condição, com vários problemas de saúde encarretado por causa da obesidade. Foi o maior peso que você chegou? Sim. 157 quilos. 157 quilos e não via condições nenhuma de emagrecer e solucionar esse problema. Quais eram os problemas de saúde decorrentes da obesidade? O principal que já estava decorrendo era a pressão alta. Eu cheguei a estar com 16/9 e o normal é 12/8. Então, assim, já estava ultrapassado. Qualquer momento poderia ter uma parada cardíaca ou decorrente de outros problemas cardíacos. O Everton tem 27 anos, quer dizer, uma pessoa jovem e que já estava com problemas dessa gravidade, né? Sim, e além desses problemas existia a questão de respiratório, que eu tinha a apneia do sono, que é a questão onde você vai dormir e não consegue dormir normalmente. Você tem algumas paradas quando você está dormindo de respirar. E como foi a sua chegada ao programa e o trabalho que você fez até a cirurgia? A minha chegada ao programa foi através de uma amiga que me apresentou. Ela disse que existia esse programa e que estava atendendo a população e que eu poderia ir lá e conhecer, que eu ia ser ajudado. Eu viu que eu tinha esse problema de obesidade e estava sofrendo com esse problema. E eu fui até lá e fui conhecer, saber como que é esse programa, e me falaram que existiam umas palestras, e eu fui participar das palestras, fui acompanhar, saber como que funciona essa questão do combate à obesidade. E aí eu tive o acompanhamento com a nutricionista, com o psicólogo e depois com outros profissionais. E você se convenceu de que a obesidade é uma enfermidade, é um problema de saúde que precisa ser tratado? Até então, eu automaticamente, você corre de ver que você está precisando de ajuda. Quando você mesmo sofrendo com esse problema, você fica pensando assim, será que eu preciso de ajuda? Então, eu chegando lá e vendo realmente sabendo que eu necessitava de um acompanhamento, de uma pessoa para poder me ajudar, então eu tive um conhecimento de necessidade que algum órgão, algum grupo poderia me ajudar, e ali eu tive consciência que eu ia ter ajuda. Você é estudante de medicina, como eu falei no início, está no 5º ano, quer dizer, já tem um vasto conhecimento, quase concluiu o curso. Como é que é a cirurgia do ponto de vista fisiológico? O que acontece? A cirurgia hoje, que é feita no Hospital das Clínicas, na Fundação, ela primeiramente tem uma pré-avaliação. Ela não é feita assim, todas as pessoas que são obesas, ela precisa fazer a cirurgia bariátrica. Não. Você vai passar por um cirurgião, esse cirurgião é do aparelho gastro, ele vai estar te acompanhando e pedir uma bateria de exames, no qual vai ver qual que é a sua condição do seu índice de massa corporal, que você enquadra nessa condição de fazer essa cirurgia. Seu índice de massa corporal tem que estar acima de 30. Então, esse índice, sabendo desse índice, você vai fazer os graus de necessidade, de gravidade que a pessoa tem. Depois disso, você vai para a questão da cirurgia, que é a questão mais complicada, onde que você vai submeter a um local onde que
vão ali abrir o corpo da pessoa, faz um corte na altura do abdômen, e nesse corte vai introduzir, claro, os equipamentos necessários e vai cortar uma parte do seu estômago, que o estômago é um músculo. E esse estômago tem uma capacidade e ele é ultrapassado. Então tem que reduzir essa capacidade para você ter, então, poder combater essa obesidade. Então o estômago ele é diminuído. Ele é diminuído, ele é cortado uma parte. No meu caso foi cortado, existem vários tipos de métodos para fazer a cirurgia bariátrica. No meu caso foi diminuído. Em quantos por cento do estômago? A minha parte, eles tiraram 30% a 40% do meu estômago e ficou na faixa de 60%. E aí, como é que fica, então, o processo de digestão dos alimentos com esse estômago diminuído? O que acontece? Primeiramente, quando você sai do centro cirúrgico, que você volta para a sua rotina diária, você passa por uma bateria de dietas. Sim. Você se torna um bebê. Você inicia uma dieta de 15 dias no líquido, só no líquido, que é a mais complicada. Depois você vai para um pastoso, depois de um semi-pastoso. E até então você vai ter que mastigar mais vezes, com um acompanhamento ali nutricionista, para ver, porque você vai, como você tirou uma parte do seu órgão, que é o estômago, então não vai absorver os nutrientes nas condições que necessitava o organismo daquela pessoa. Então você vai ter que tomar vitaminas, e essas vitaminas para suprir essa absorção que não é absorvido, porque o seu organismo está um pouco menor. Mas com o tempo o organismo se adapta a essa nova rotina? Ele adapta, mas em alguns casos você necessita, pelo acompanhamento do endocrinologista e dos profissionais de nutricionistas, você necessita saber se você precisa estar tomando vitamina. E na maioria dos casos as pessoas tomam vitaminas para recompor e para ter uma composição de você não ter falta dessas vitaminas do seu organismo. Mas com o tempo você passa a ter uma alimentação regular e abre mão dessas vitaminas ou tem que continuar? Dependendo de alguns casos, não necessita você tomar por vida. Mas na maioria dos casos, pelo acompanhamento, você tem que fazer exames, ver como que está a sua condição nutricional, se está tendo algum aporte dessas vitaminas, se caso o seu organismo não está dando conta de recompor, porque a alimentação que você come já não é a mesma que você comia antes, já diminui bastante. Então, dependendo, você vai ter que tomar essas vitaminas. Na maioria dos casos é por vida, é uma vitamina que você toma todos os dias. E a velocidade da redução de peso, qual é? No meu caso, na maioria dos casos, os primeiros 6 meses são os que você mais perde o peso considerável. Você começa inicialmente porque você tem que fazer essa dieta brusca no início, você perde 20 a 30 quilos assim, em um prazo de 1 mês a 2 meses. E depois vai diminuindo, de cada mês 10 quilos, depois com o tempo você vai diminuindo a 5 quilos, 2 quilos, mas até 1 ano você perde peso. Você pesava 157, hoje você pesa quanto? Hoje eu estou pesando 84 quilos. Pretende diminuir ainda mais ou estabilizou? Eu retornei aos médicos e eles fizeram a bateria de exame, viram a minha condição hoje e eles falaram que não necessita mais eu emagrecer porque eu já estou num peso ideal, mas se fosse necessário eu teria que emagrecer mais alguma quantidade de peso. Everton, foi necessário algum tipo de cirurgia plástica, estética? Não, no meu caso não teve necessidade, mas as cirurgias plásticas elas são feitas após 1 ano de cirurgia ou mediante mais um certo tempo, porque vai conforme a quantidade de peso que você vai diminuindo, algumas pessoas a pele não retorna ao seu local habitual. Então, assim, no meu caso não teve muita necessidade pelo acompanhamento que a gente teve muito correto dos profissionais. A educação física, alimentação, fazendo tudo certo. Então eu tive essa felicidade de não necessitar de fazer esse reparo. No aspecto psicológico, o que mudou para você do antes para o depois? Assim, o principal é a questão do preconceito. Assim, a pessoa hoje que ela é obesa, ela tem um certo preconceito na sociedade.
Para você estar no meio das pessoas, às vezes, quando você vai comprar uma roupa, ou quando você vai fazer, não sei, entrar na piscina, tirar sua roupa ali, a pessoa vê que você é gordo, vê as pessoas já te colocam um apelido diferente e não agradável. Então a autoestima automaticamente melhorou, a saúde, que é o principal, a minha pressão normalizou, a questão de dormir, hoje já faço uma caminhada, faço uma educação física, já não canso como antes eu cansava, já não tenho aquela indisposição de fazer as coisas, já assim, projeto fazer as outras coisas com mais vontade. E antes, assim, a pessoa parece ela fica esperando a morte. Everton, você está no 5º ano de medicina. Isso de algum modo facilitou para você essa rotina, essa transformação? Sim, porque você busca adequar ao que você necessita fazer para que venha dar tudo certo. Porque muitas das vezes falta a questão da informação. A pessoa saber direitinho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Será que eu estou adequado para fazer essa cirurgia? Será que não? Então você mesmo pode se autoavaliar. Avaliar, para ver se realmente é necessário. Tipo, eu precisei, não só precisei da ajuda dos profissionais, mas também da minha própria família, minha esposa, que me acompanhou, que me ajudou, que teve junto desse processo também. Então, assim, além do conhecimento, tem também a questão das pessoas que te ajudam. Mas tem gente que faz a cirurgia bariátrica, perde peso, mas depois ganha peso novamente. Por que isso acontece? Na sua opinião, você que está dentro do programa. O que acontece? A maioria das pessoas, elas não tem um acompanhamento pós-cirúrgico. O acompanhamento pós-cirúrgico é o mais importante, às vezes, do que até a própria cirurgia. Porque é onde a pessoa vai estar tendo um acompanhamento do profissional para ele ir orientando ele, vai ser o guia dele. Para dizer, olha, você precisa fazer uma dieta dessa forma, dessa maneira. O seu órgão foi cortado, mas ele pode voltar e larguecer de novo. E às vezes os alimentos que você está comendo, às vezes pode ser automaticamente muito calórico, você pode voltar a se engordar de novo e voltar a ter o corpo que você tinha. Muito bem. O Everton Carlos de Alcântara, que participou do Programa de Obesidade e Qualidade de Vida da Secretaria Estadual de Educação, lá na Secretaria Estadual de Saúde, que funciona lá no Hospital das Clínicas, está aqui dando testemunho dele. Põe no aí, produção, as fotos antigas do Everton, só para a gente finalizar, mostrando a diferença de vida, de mudança positiva que ele obteve participando desse programa. Tá aí o Everton, com 157 quilos, e aqui ao meu lado agora, totalmente diferente. Parabéns por essa conquista, Everton. Muito obrigado. Boa sorte na sua vida. E fica aí também a informação para as pessoas que têm problemas de obesidade, que podem procurar, que é um programa do SUS, né? Sim, gratuito para toda a população. Eu digo para as pessoas que é o pronto-socorro do obeso. É ali onde ele vai ter uma pessoa para ajudar ele. Ele não está sozinho. Às vezes a pessoa não tem conhecimento, não tem informação que existe esse programa, que está ali para ajudar a população. Muito bem. Vamos fazer o intervalo comercial, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta e você continua com a gente. Daqui a pouco vamos falar de cultura aqui no Gazeta Entrevista. Até já.